Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira após as 21 horas. Então agora eu peço que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Nos reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá colocar o nosso resumo. Hoje estudo 20, capítulo 23. Capítulo chama-se Campo Novo de Ação. Então, o Miranda vai começar aqui fazendo um geral sobre o amor, né? Na verdade, também já falou nisso no capítulo anterior, não lembro se foi só ele, foi a irmã Angélica também, mas aqui é o Miranda começando o capítulo. E aí ele vai explicar. De substância divina, o amor é o inspirador dos ideais relevantes e dos sentimentos nobres. Estruturador da renúncia pessoal, desenvolve a capacidade do sacrifício e da abnegação, oferecendo sustentáculo aos trabalhos de grande porte. Vivencia o perdão e torna-se fator primordial para a ação da caridade, sem cujo combustível esta se enfraqueceria, transformando-se em filantropia ou solidariedade apenas, que não deixam de revelar sua procedência elevada. Todavia, acrescidas pelo tono divino do amor, logram espraiar-se como a virtude por excelência. Graças à sua gênese, o amor não se ensoberbece, nem se amargura, sabendo diluir no grupo social suas preferências individuais e generalizando toda a gama das suas manifestações. Supera os limites das formas e dos sexos, da posição social e da situação econômica, estabelecendo normas de fraternidade e esparzindo o pólen da afeição pura e desinteressada por onde passa. Quando os instintos mais agressivos, remanescentes do estágio primitivo por onde transitou o espírito, cederem lugar às expressões do amor, mudar-se-ão as paisagens sombrias da terra, e as aflições existenciais cederão campo ao império da compreensão e da tolerância, num amplexo de auxílio recíproco. O crime e seus sequazes deixarão de vigiar em face da ausência do caldo de cultura no qual se desenvolvem, sustentados pela ignorância gerada nas intimidades do egoísmo. Figuras de museu, estas serão, então, uma demonstração para gerações futuras, falando do estágio do processo evolutivo por onde transitou a humanidade um dia. Cristo foi e prossegue sendo o protótipo deste amor, que deve ser vivido por todos e meta a ser alcançada no mais próximo dos dias por vindouros. A fraternidade cristã, que decorre desse amor transcendente, vem modificando a terra e os seus hábitos, abrindo espaços para a felicidade geral. Por penetrar nas causas anteriores dos fenômenos psicológicos e humanos da criatura, o Espiritismo desata as amarras que limitam a compreensão das soberanas leis.
fazendo que generosas promessas se estabeleçam em forma de paz e cordialidade, a princípio entre seus membros e depois generalizando-se entre as demais pessoas. Com as perspectivas novas que lhes desenhavam um futuro alegre, os esposos Áurea e Argos Fernandes logo se recordaram de buscar o apoio do médium Venceslau. Só para lembrar, o Venceslau é aquele médium que eles fizeram aquela cirurgia espiritual, que ele fez aquela doação, né? Que passou de uma máquina, né? E o Venceslau era um médium encarnado e aí ele fez aquele trabalho lá no plano espiritual. Então ele era um amigo do Venceslau, com que eles mantinham, desde antes dos sofrimentos vividos, um suave e doce intercâmbio espiritual. Aí eles retornaram para a cidade onde viviam, né? Buscando reconforto da reconstrução do lar, e não titubearam em levar ao velho amigo a notícia alvissareira e abençoada da recuperação da problemática, bem como esperando-lhe ouvir a opinião amiga e, se possível, a palavra do alto. Então, que dá a entender que o Venceslau, ele faz o quê? Ele vai e sempre traz, na verdade, uma mensagem dos benfeitores da casa, né? Que aqui no caso é a irmã Angélica, que eles sabem que ele traz essas mensagens. Então, aí falam que eles querem ouvir a opinião dele e, se possível, algum benfeitor se manifestar e trazer a palavra, né? A venerável irmã Angélica respondia espiritualmente pela orientação, acompanhamento e sustentação das tarefas espíritas do trabalhador dedicado à mediunidade. Então, eles já sabiam que a irmã Angélica era das entidades que falavam por intermédio do Venceslau. De alguma forma, vinculado aos acontecimentos da Boêmia, no século XV, quando John Hus proclamara a necessidade da libertação do Evangelho, daí estourando as lamentáveis guerras de religião, Venceslau identificava-se com o casal. Não obstante, a trilha que então seguira não lhe houvesse acarretado maior soma de compromissos negativos. A gente lembra que eles falaram já que o Venceslau era amigo deles desde, e aqui no caso está colocando no século XV. Mas tem um outro trecho do livro que eu lembro que já falou que eles estiveram juntos lá na época de Francisco de Assis. Então já era 1200, 1300. Aí pode ser que eles já estão acompanhando há muito tempo. Mas aqui está reforçando que eles estiveram naquela época que ele estava vinculado, né, ao casal e ele se identificava com esse casal. Apesar que ele não tomou o caminho de compromisso negativo. Ele seguiu e não acarretou. Ele seguiu, lógico, também não foi lá virando logo um espírito superior, mas ele não acarretou maior soma de compromisso negativo. Ele conseguiu seguir um caminho melhor que os dois, né? Identificando os amigos pelo psiquismo desde épocas passadas, jamais lhes recusaram o carinho da amizade, da palavra evangélica e da ação cristã. Era natural, portanto, que participasse do júbilo que agitava seus corações. Então vamos dar uma paradinha, porque esse capítulo é bem curtinho também, né? E a gente teve umas referências que tem a ver com esse trecho. Vou falar de uma vez a referência sobre o amor. E o livro é Amor, Imbatível Amor, de Joana de Anjos com o Divaldo. Tá? Ela falando em relação ao amor, Joana vai falar que o pensamento de amor, né, no caso aí, irradiando essa onda de simpatia afetuosa, estimula os neurônios à produção de enzimas saudáveis, que respondem pela harmonia do sistema nervoso simpático e estímulo das glândulas de secreção endócrina, superando as toxinas de qualquer natureza, responsáveis pelos processos degenerativos e pela deficiência imunológica que faculta a instalação das doenças. Então, com essa onda de simpatia, a pessoa estimula a sua imunidade, né? Os neurônios produzem enzimas saudáveis, sistema nervoso e glândulas endócrinas também respondendo com a harmonia. Por outro lado, face ao enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver estimula a multiplicação de imunoglobulinas, que é a ligação direta à imunidade. Então, além dessa produção que ele fala aqui, né, que estimula a produção de enzimas saudáveis, também estimula a multiplicação de imunoglobulinas, que preservam o organismo físico de várias infecções, tornando-se responsável por um estado saudável.
Ao mesmo tempo, a irradiação psíquica produzida pelo amor direciona vibrações específicas em favor das pessoas enfocadas, que, permitindo-se sintonizar com essa faixa, beneficiam-se das suas ondas carregadas de vitalidade salutar. Então, aqui, ao mesmo tempo que nós estamos pensando numa pessoa com amor, com aquela fraternidade, ele está falando que essa irradiação vai direcionando vibrações específicas para aquelas pessoas que nós estamos pensando, né? Dirigindo aquela energia ali, aquela vibração, e a pessoa sintoniza, e aquela que se permitem sintonizar com essa faixa se beneficiam das ondas carregadas de vitalidade salutar. Então, aquela pessoa que se mostra receptiva, ela vai realmente se melhorar. Se ela tiver um período de tristeza, ela começa a se sentir melhor, né? Que esse amor aí vem como vem na oração ou como uma oração, né? A mesma situação, a gente fazendo uma oração pela pessoa e enviando nossas vibrações em nossos pensamentos e também e o amor aqui está com a mesma condução. O universo é estruturado em energia que se expande em forma de raios, ondas, vibrações. Essa frase aí é a frase que comanda toda a nossa a vivência nossa aqui de encarnados, desencarnados. Lembrar que tudo é vibração. O Manuel Filomeno de Miranda já falou várias vezes que ele repete muito nos últimos livros, né? Que o mundo é feito de ressonância. Então a gente vai, vibra, aí aquela onda vai, tem uma ressonância, volta. Isso aí é a frase mais também perfeita, porque a gente sabe que toda a energia que a gente envia, a gente está contribuindo para a psicosfera do planeta. Então é que a importância, né, dessa situação que a gente já tem esse compromisso, essa responsabilidade. O ser humano, por sua vez, é um dínamo produtor de força que vem descobrindo e administrando tudo quanto o cerca. A amor-terapia, portanto, é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, logo mais justa e nobre. Essa terapia decorre do auto-amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sob o sol da vida e esplendente de alegria, reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala, ampliando-o de maneira vigorosa em benefício das demais criaturas. O amor emite ondas de paz, de segurança, sustentando o ânimo ao quebrado pela confiança que transmite, de bondade pelo exteriorizar do afeto, de paz em razão do bem-estar que proporciona, de saúde como efeito da fonte de onde se origina. Ao descobrir-se a potência da energia do amor, faz-se possível canalizá-la terapeuticamente a benefício próprio como do próximo. Então, a gente sentindo que é a caridade, a gente sabe também que é o amor em movimento, esse movimento da gente de fazer o bem, de pensar e enviar amor, fazer as orações que também com amor, a gente sabe que vai canalizar essa energia terapeuticamente no nosso benefício e no benefício do próximo. Também no livro Evangelho segundo o Espiritismo foi citado esse pedacinho, essa mensagem deixa eu conferir aqui, do Sanson. Então ele fala sobre o amor também. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de um certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, aqui dá um conselho para gente. Qualquer sofrimento nosso ou de outras pessoas, né? Sempre tem uma palavra de esperança e conforto. A gente tem que estar sempre nessa
vibração aí, porque se a gente perde a esperança, pronto, a gente já fica mal e aí também transmite para outra pessoa, a pessoa acaba ficando mais triste ainda. Conforto, para confortar o coração, né? Crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. A gente para para pensar aqui, ainda bem, né? Que a gente é muito melhor do que a gente era 100 anos atrás, porque isso aí realmente é uma constatação que a gente já estudando aqui, muitas vezes a gente já sabe, né? E aí o Sansão continua falando: mudaste tanto, em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Então, isso aqui, a gente lembrar que isso aqui tem 160, 170, quase 170 anos. Isso aqui é do Evangelho, então deve ter uma faixa de 160 anos. Aí, esse tempo todo atrás, as pessoas. Ele fala aqui que as pessoas já tinham mudado. Por quê? Porque fala que já tinha passado uma fase que as pessoas agora estavam melhor para poder aceitar a liberdade, a fraternidade, aquele símbolo da França, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E aí, para aceitar essas ideias novas, que se fosse 200 anos atrás, no caso deles ali, né? Há 100 anos, na verdade, atrás, eles não iam aceitar. E a pessoa ainda ficava com aqueles preconceitos. E aí o Samson continua. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com mais facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Então seria agora, mais de 100 anos, já estamos aqui, estamos aceitando melhor, porque essas ideias que vão na fraternidade, na amizade, né? E aí ele continua, terminando aqui. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Então, na média das pessoas, né? Que tá, aí que não quis falar nem que era muito intelectual, nem que era uma pessoa muito simples, sem estudo. Falou que seria da parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, é que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Então é isso, desde o século anterior, que teve a Revolução Francesa, né? Revolução que tiveram aquela mudança toda de pensamento, ele está falando que a gente já teve essa mudança e agora está entrando a ideia de justiça e renovação. E como tudo se encadeia do século passado, quando tá. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita, ele desencarnou e veio dar a mensagem para a gente. Então agora a gente dá uma paradinha aqui para já fazer a primeira parte de comentários aí, no primeiro trechinho que ele. Não, peraí, deixa eu ver se. Então é para fazer o comentário. Vamos lá, o que que vocês acham? Essa questão da ressonância, né? Tudo é ressonância. Todos os nossos pensamentos, né? Todas as nossas, o nosso comportamento, nossa forma de falar, né? As nossas ideias, tudo isso ressoa mesmo. E a gente percebe isso, quando a gente fala alguma coisa ruim, né? Quanta coisa ruim você atrai, né? É, a gente observa assim que assim, comportamentos, né, que a gente tinha. O espiritismo nos orienta, nos ajuda muito, né, nos esclarece isso e a gente vai mudando devagarzinho. Aí a gente para pensar que a gente tinha comportamentos que eram repetidos. A gente era meio robotizado, né? Vivia reproduzindo padrões, né? E, e com isso a gente não percebia que a gente estava falando. Por exemplo,
uma coisa que é considerada, né, conceituada como uma vingança, a gente tinha o hábito, ou tem, né, de fazer com alguém e nem percebe que isso é uma vingança, que isso é igual aquele duelo que a gente fala lá no, que a gente aprende lá no Evangelho. Então, quando a gente começa a perceber que são comportamentos que a gente vem reproduzindo ao longo da nossa vida e que a gente precisa mudar, né? É que a gente vai mudando a vibração e quando a gente muda a vibração, tudo melhora. A gente fica mais saudável, nós ficamos mais. A gente aceita, né? Se abre, se coloca em condições de ser ajudado pela espiritualidade e as coisas mudam para melhor, né? É um processo, mas eu observo que isso, assim, devagar, e foi o Espiritismo que trouxe para mim esse ensinamento, né? Exatamente, né? A gente mudou bastante, né? Quem mostra aqui, mas tendo esse conhecimento do Espiritismo, faz mais rápido, né? Ajuda mais rápido. Sandra Pereira, fala aí o que você vai falar. As mudanças não são só na tecnologia, né? É, esse tempo que a gente está vivendo, no Brasil principalmente, né, veio uma evolução tecnológica muito grande, mas também acompanhada de uma evolução, principalmente nos últimos anos, né, acompanhada de uma revolução na maneira de se tratar, na maneira de pensar a natureza, né? O cachorrinho lá que ficava lá fora e comia angu, ele está dentro de casa, virou pet e come carne, né? Então, assim, nós passamos a ter uma consciência, né? As crianças, né, que estão nascendo com essa determinação de não comerem carne, né? Então, assim, tudo mostra, tudo é uma amostra, né, que realmente as coisas mudaram demais. E a gente, com essas coisas, a gente precisa mudar também, principalmente quem tem esse conhecimento do espiritismo, né? Tem que permitir-se ser melhor, né? Muitas vezes a gente se prende, né? Eu era assim, eu quero continuar assim e no futuro eu vou ser assim, né? Porque isso é a minha identidade. A gente está, a gente não está ainda com uma identidade que a gente possa manter para o resto da eternidade. Nós temos que mudar absurdamente. A nossa meta precisa ser bom como Jesus é bom. Então, ele, né, é um espírito puro, perfeito, né? Ele é o nosso modelo. Então, assim, por mais distante que estejamos, a gente tem que fazer esse esforço, né, para caminhar, para mudar as nossas atitudes, para mudar nosso pensamento, nosso sentimento, de maneira a poder, né, herdar a terra. Não são os mansos que herdaram a terra? Ele já falou isso 2000 anos atrás, né? Então, na realidade, essa revolução começou com Jesus, né? Ele trouxe tudo isso. Ele nos mostrou que Deus é amor. E se nós somos filhos dele, poxa, como é que a gente reconhece um filho? Né? Ele tem os nossos cromossomos, ele pode até não ser parecido fisicamente conosco, mas ele tem os nossos cromossomos, eles têm ali uma identidade, um DNA. Né? Então, nós temos então o DNA de Deus, nós somos filhos de Deus. Né? Então, assim, a nossa capacidade de amar é absurdamente maior do que a gente hoje exercita. Então, a gente precisa, né, começar a permitir que tudo isso nos envolva e nos leve, né, nessa transformação que é esperada e que é possível ainda nesta vida. A gente vê que está nessa mensagem do Sanson, quando ele fala, que ele coloca que o movimento espírita tem dado tão grande passo. Quer dizer, desde aquela época, não só por causa do espiritismo, né? Porque a gente sabe que o espiritismo está em algumas partes do mundo, né, no mundo todo, mas as ideias que ele coloca, as ideias de justiça, né, e renovação, como ele chama aqui no geral, renovação de todos os pensamentos, acho que, né, a ideia, os conceitos morais e tudo, essas ideias, elas
estão sendo, vem vindo sendo aceita pelo mundo inteligente, como ele fala, e essas ideias ela correspondem ao que é de divino em nós. Então, aí nesse sentido é que nós estamos começando a colocar, né? E ele fala que nós temos uma sementeira fecunda do século passado, que no caso começou lá na Europa e tudo, mas então com isso tudo vem vindo essas ideias de progresso moral também, né? Aí a pessoa vem com a ideia de justiça melhor, é como também está falando em relação à legislação em relação aos animais, mudou em relação ao meio ambiente, em relação à mulher. Eu estava estudando ali o livro dos Espíritos, né? Leis Morais, né? A semana passada, e a gente estava estudando e estava lá um artigo na revista Espírita. A mulher tem alma? E assim, nessa época ainda existia esse tipo de pergunta. Na época de Kardec, da Revista Espírita, tá? Então, assim, olha como mudou demais a situação de colocar a situação da mulher, né? Que no caso vem vindo devagarzinho. Temos lá os extremos, né? Tem o extremo de querer a liberdade de forma revoltada, que não adianta, não compensa. Nós temos que estar sempre na direção do caminho do meio, né? Nem lá, nem cá, no extremo dos dois, nem nos fanatismos, isso tudo é doença, a gente sabe. A pessoa tem que estar de acordo com o pensamento e sempre com as lições de Jesus. Então, como eu falei, Jesus é o nosso exemplo. Então, nós temos que seguir sempre nessa permuta, que aí o Sansão termina aqui falando que todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. O foco, o caminho é o caminho, que eu falo, nós estamos sob a direção do Altíssimo. O caminho é usar amor para chegar na fraternidade. Então, sem isso, sem essa tônica do amor no meio, aí não adianta. Começa a botar revolta, começa a botar o que está com rebeldia, né? E esses tratamentos com separação, divisão, nada disso é o que Jesus quer. Nem é isso que a gente tem de exemplo, né? O exemplo é trazer todos para uma fraternidade universal e para assim, para ser fraterno não tem que ter preconceito com nada, com ninguém e não tem que ter a divisão. Eu sou de um lado, você é do outro, né? Eu sou da política tal, outra é do político tal. Isso não pode existir. Divisão para quem está querendo seguir o caminho de Jesus, porque não foi nada disso que ele trouxe. Ele trouxe que todos nós temos que nos amar, amar até os inimigos, que dirá a gente ficar com essa história de pega de um lado, outro do outro. Então, isso aí já não reforça a ideia de fraternidade, né? E mais, gente? Mais alguma colocação? Aqui está a história da energia, como falou, que a gente está melhor, bem melhor também que 100 anos atrás. O amor emitindo onda de paz, de segurança, sustentando o ânimo que a pessoa, né? Que a gente às vezes também, em relação ao próximo, a gente vai dar ânimo a uma pessoa. Então, você emitindo onda de bondade quando a gente exterioriza o afeto, tá vendo a pessoa, a gente quer fazer alguma coisa por ela, né? Aí também uma onda de paz, a hora que você vai lidando com a pessoa com gentileza, com carinho, com amor, que a pessoa sente uma paz. E a saúde, como foi colocado, como efeito da fonte que se origina, se eu estou tentando irradiar o melhor que eu tenho, né? Para a pessoa, para levantar ela, o ânimo e tudo. Aí, isso aí também dá um bem-estar para a pessoa, a saúde para mim e para ela, né? Que a gente acaba recebendo dos dois lados. Então, é que ele termina aqui a mensagem aqui da Joana de Anjos, ela termina falando. Ao descobrir essa potência de energia do amor, nós, com a potência e energia do amor, faz-se possível canalizá-la terapeuticamente a benefício próprio como do próximo. Então é a gente saber que a gente tem que estar sempre emitindo boas vibrações, a vibração de amor, claro. Não é só boa, como é maravilhosa. Que se vocês não quiserem falar mais, a gente toca e depois a gente discute mais. Porque esse início aí é um início mesmo, tipo uma introdução, né? Vou colocar o resto do capítulo, então depois a gente fala mais. Então eles foram lá, né, procurar o Venceslau. Aí trazendo aqui de novo para te lembrar, o casal procurou o velho amigo Venceslau para dar notícia da abençoada recuperação, esperando ouvir a opinião amiga e, se possível, a palavra do alto. Mas confabularam longamente, revendo episódios que agora significavam êxito nos comprometimentos do ontem e sentiam as excelentes ampliações que se apresentavam para o porvir. Estabeleceram-se metas preferenciais, objetivos essenciais numa pauta de valores legítimos, de que participou
pela inspiração poderosa, a nobre mentora do grupo. Então, tudo isso que estava sendo estabelecido e falado, a irmã Angélica estava inspirando o Venceslau para poder dar ideias, sugerir as ideias para os dois, para o casal. Em face dos limites orgânicos do convalescente, já não lhe seria possível o atendimento dos compromissos profissionais. Então, ele não ia poder mais trabalhar com um pulmão só, a saúde dele sempre ia estar mais fraca, né? Isso dentro das exigências da empresa, que ele oferecia os esforços remunerados. Então, eles já sabiam que isso não ia ser mais possível. Programou-se a necessidade da aquisição da sua aposentadoria. Teve que aposentar aí né, tem lá um nome essa aposentadoria, que eu sei que a pessoa chamava que encostada, a pessoa está encostada, mas é porque a pessoa está com um problema de saúde sério e não pode trabalhar. E a fim de que o seu tempo, doravante, agora o tempo que ele tem, né, na verdade, de vida, doravante, tomasse rumo mais condizente com as suas forças. E, com sabedoria, chegou-se à conclusão que a melhor aplicação dele seria num serviço do amor ao próximo. Então, agora, o tempo que sobrou, vamos aplicar a melhor maneira, serviço de amor ao próximo. E ele, né, quando sendo espírita, teria várias chances, em vários locais. Aí o Venceslau, ele dedicava-se a uma tarefa de solidariedade cristã aos irmãos em carência, mediante assistência à criança, ao adolescente e ao ancião, através do socorro aos enfermos do corpo e da alma, bem como do amparo às crianças na orfandade carnal. Havia sempre lugar para novos cooperadores que quisessem se entregar ao ministério do próprio crescimento e iluminação interior pela aplicação dos tesouros do amor a benefício de todos. Então, quem está com boa vontade, querer trabalhar, né, sabendo que aquilo ali você também vai crescer, vai ter sua transformação no crescimento, né, na sua evolução, iluminação interior, aplicando o tesouro do amor para benefício de todos, sempre tem lugar lá, eles conseguiriam para ser voluntário, né? Certamente que não se tratava de um ministério fácil. Aí vai contar algumas coisas que acontecem quando a gente é voluntária, quem lida com as pessoas que eles vão lá para receber ajuda nas casas espíritas, né? E aí, aqui é o Miranda falando, né? Afinal, nada é fácil no mundo de provanças e recuperações, qual o em que nos encontramos situados. Então, no nosso mundo, nada é fácil. A criança frágil de hoje é o jovem de amanhã, será o adulto de mais tarde, nem sempre afável e reconhecido. Então, muitas vezes eles vão lá, recebem ajuda, recebem tudo, ainda vão e reclamam, e estão ali brigando com o pessoal, né? Às vezes exigindo umas coisas. Aí, o enfermo facilmente se irrita e não dispõe de maior cota de compreensão para com aqueles que o ajudam. Também acontece. O necessitado logo tem a satisfeita carência, vai além até a nova requisição. Então, eu fico sempre naquela de ficar exigindo aquela situação ali, mas não está criticando aqui no sentido só de a pessoa só ir buscar, porque está dizendo que o jeito de lidar, de tratar, ó, o ignorante se esclarece, porém, nem sempre se liberta das paixões que lhe constringem os sentimentos. Então, assim, a gente fala, fala, conversa, mas mesma coisa, escuta, entende na hora, mas mesma coisa que nada, continua fazendo os mesmos erros. E aí, a gente, às vezes, a pessoa fica desanimada, né? Ah, puxa vida, tantas vezes essa pessoa já veio aqui e continua assim. E não adianta, a gente também não vai saber que não vai mudar ninguém, mas aquela pessoa ali está ali como uma pessoa que está, às vezes, enferma, é uma pessoa que tem, lógico, teve uma criação problemática, então tem muitas necessidades físicas, mentais ali, não só as materiais. A gente tem que ter realmente, é aí que a gente vai botar a nossa caridade em ação e o nosso amor, né? Então, eis porque a caridade é bênção dupla, que atende, a princípio, o sofrimento no próximo. Depois, mais valiosa para quem a aplica, porque o aprimora, o eleva e o acalma. Isso se a pessoa tiver ali com boa vontade, porque às vezes temos voluntários que também se ficam nervosos, a pessoa às vezes não se acalma. Então, assim, isso tudo é experiência, o tempo vai passando, o dia a dia, você lidar com o público, não somente com aqueles que estão atendendo, com qualquer frequentador da casa, a gente que trabalha na recepção da casa, recebe tudo quanto é tipo de pessoa, pessoa que chega triste, chorando, pessoa que seja nervosa, irritada, agitada, e a gente sabe, tem que saber, encaminha para atendimento fraterno, o outro é para poder também lidar com a parte
da atendimento social. Então, nisso tudo, nessa hora, a pessoa tem que estar, para ficar, aprimorar, elevar e acalmar o voluntário, né, para ter uma bênção dupla, depende da pessoa. Então, assim, alguns chegam a ficar às vezes nervosos e a gente vê que a pessoa, peraí, vamos com calma, aqui fulano, que a gente está conversando, já falamos que vai, quinta vez que você conversa com a pessoa, explica a mesma coisa, e a pessoa volta lá querendo falar a mesma coisa, aí a gente percebe que está querendo fingir o que não entendeu, né? Então, às vezes, a gente não sabe o limite da pessoa. Então, isso aí é muito importante prestar atenção, que é para aprimorar o espírito, elevar e acalmar, porque a gente vai aprender a lidar com o próximo, para os limites do próximo, que nós também estamos cheios de limite, aí a gente sabe que é só lidando com o limite do próximo que você vai entender os seus. Bom, delineou-se, portanto, que, vencida a primeira etapa, a da aposentadoria, viriam, por consequência, as etapas sucessivas, na integração das experiências que iriam exigir renúncia, trabalhando o diamante do caráter até lapidá-lo convenientemente, a fim de fazê-lo detentor da luz. Então, agora, ele se aposentando, ele vai ter que passar para a etapa de virar voluntário nessa instituição aí que o Venceslau trabalha, exigindo renúncia. Nesse momento, que tiver na segunda etapa, amigos gentis foram. Não, nesse momento inicialmente aí, amigos gentis foram requisitados. E o processo de libertação profissional, ou seja, para receber a aposentadoria dele, né, fez-se com a conveniente agilidade, permitindo aos esposos programarem o segundo passo. Então dá a entender aqui que eles ficaram, o plano espiritual também agindo, tanto com os encarnados e encarnados, para que logo se desse ali a aposentadoria dele, conseguisse para sair para continuar agora, passar para a fase de doação. E aí agora o Miranda vai começar a falar sobre a estrutura dessa estrutura que a irmã Angélica participa, né? Então ele fala, podemos imaginar uma comunidade cristã inspirada na Casa do Caminho, a Casa do Caminho onde Simão Pedro cultuou, por exemplo, do amor e da caridade, a memória de Jesus. Nesse livro aqui, gente, nós estamos no quinto livro da série da Obsessão. Eu não sei se vocês vão lembrar, né, para quem estudou também aquela, assim, nós fizemos uma série da transição, e eles comentam, e aí o pessoal também está falando na live, que essa instituição aqui, que essa irmã Angélica também pode ser, né, a Joana, Joana de Ângeles e tudo, essa instituição, na verdade, que ela vai começar a contar, ela seria a Casa do Caminho. Por quê? A Casa do Caminho, não, a Mansão do Caminho. Por quê? Porque o que eles estão contando aqui já contaram em outros livros anteriores. E ainda mais ou menos direitinho, dizendo que aquela área é uma área desértica. Eu não sei nem se foi nesse livro aqui, mas eu me lembro de a gente ter estudado nesses 5 livros aqui, eles contarem isso. E a mesma coisa, que aí o benfeitor falou: olha, eu só vou participar se fizerem tudo pela assistência ao pobre. Então agora vai repetir essa mesma história e a gente acaba se. Assim, na verdade, o pensamento é o mesmo, é aquela mesma casa que seria, que é a ideia que o pessoal fala aqui, que seria antes, né, de montar a mansão do caminho. Então aí, não, ele está falando que podemos imaginar isso, uma casa assim igual a casa do caminho. Então não são poucas as dificuldades para criar-se um clima psíquico de apoio à dor e de defesa das agremiações do mal que mantém cooperadores em ambos os lados da vida. Agremiações do mal são nossos irmãos que estão desequilibrados, né? Aqui desencarnados, ele fala dos dois lados da vida. Então também é uma defesa em relação aos irmãos que estão querendo atrapalhar, tanto encarnado quanto desencarnado. Tá? Todavia, a comunidade conduzida pela irmã Angélica era uma cópia, embora imperfeita, daquela na qual a mentora estagiava em esfera próxima da costa. Aí ele coloca que ela tem esse trabalho na sua colônia onde ela mora, também eles fazem esse trabalho. Lógico, a gente sabe que tem um trabalho aqui, tem lá. Não há improviso nas leis de Deus. Todas as realizações recebem tratamento cuidadoso e bem programado. A pouco e pouco, diante desse procedimento, aí vem o terreno, que eu falei do terreno, uma área desértica, que aí eles falam que é onde está a mansão do caminho, né? Foi se transformando em jardim e pomar, sob sua inspiração, e a psicosfera, agitada, recebeu ozônio especial, carreado por abnegados técnicos espirituais,
que obedeciam à planificação da dedicada instrutora. Então, aqui está montando, que está mostrando que ela participou, inspiração, e foi ajudando para montar, e aí ele sabe que a gente sabe que tem arquitetos espirituais criando esta que ele chama aqui de comunidade, a comunidade, tá? Que está se criando na Terra, está se construindo. Aqui uma observação em relação ao ozônio, que eles receberam ozônio especial. Qual é o papel do ozônio? Ele é um gás que tem ação bactericida, né? Isso aqui é para que a gente entende assim. E ele é usado como desinfetante de ambientes e purificador de água. E lá na psicosfera, na parte espiritual, também os benfeitores foram pelos abnegados técnicos espirituais colocaram ozônio especial para poder fazer uma limpada, né? Uma faxina nesse lugar onde vai ser construída essa casa aqui, materialmente falando. Com o suceder do tempo, o clima de prece e de otimismo gerou recursos metafísicos de que se beneficiavam seus habitantes, igualmente utilizada a colônia para terapia de emergência recém-desencarnados e atendimentos especiais na nossa área de ação. Então, tanto aí está comparando, né, que o clima nesse lugar que foi feita essa limpeza, os habitantes ali também foram sentindo, né? O otimismo também gerou uns recursos metafísicos, aí a gente vê que é uns recursos psíquicos também, né, em relação às pessoas, e igualmente que tem na colônia para tratar recém-desencarnados e atendimentos especiais na nossa área de ação. Conforme soubemos depois, aquele trabalho foi programado há quase 100 anos. Então, 100 anos antes de ter essa construção, que a gente está dizendo que pode ser uma ação do caminho, esse trabalho já estava programado, já estava acontecendo lá, o pessoal já estava bolando, né, já estava montando como seria o trabalho. Quando todos os seus membros se encontravam desencarnados, há 100 anos antes de construir, e se preparavam para os cometimentos por vindouros, com vistas à preparação do mundo melhor. Na ocasião, foram requisitados engenheiros hábeis, tá vendo? Os engenheiros espirituais, arquitetos espirituais, que delinearam os contornos gerais do trabalho e instruíram os cooperadores que partiam para a reencarnação. Então, no caso, sendo a noção do caminho que a gente fala, né? Seria que estaria com certeza o Divaldo, aquele amigo dele, o Newton, né? Newton, acho que é Newton. E ele e mais todos os outros que acabaram trabalhando por lá, que foram já requisitados, já estavam aguardando, né? Aí encarnaram e continuaram seguindo, porque começou lá, né, o projeto, e daí depois vem o Divaldo, e que faz junto com o amigo dele, mais aqui, todos os amigos que ele trabalhou junto e vão criando aqui materialmente, né? Bom, instruir os cooperadores que partiam para a reencarnação, armando-os de recursos para o desenvolvimento das construções e suprimentos de manutenção. Então, recursos também, né, espirituais, como os recursos que eles foram recebendo ajuda para conseguir montar aquilo, né? Com esses dados, a diligente entidade apresentara-os a superior exame de fiel seguidor de Jesus. Então é aqui que está. Se eu não me engano, o benfeitor que eles falaram, que eu até achei que eu não achei que era estranho, era o Francisco Xavier. Então, era o Francisco Xavier, que eles contam nesse livro, eu não consigo lembrar, vou colocar depois para tentar achar esse trecho, que é praticamente o que está falando aqui, eu mesmo falou foi naquele livro. E esse fiel seguidor de Jesus não era Francisco de Assis, não. Chamava Francisco Xavier. E ele se prontificou auxiliar na materialização dos planos entre os homens. Porém, ele fez uma exigência. Então, ele rogava apenas, esse venerável irmão dos sofredores, que nessa comunidade jamais fosse esquecido o amor aos infelizes do mundo ou negada a caridade aos filhos do Calvário. Exatamente isso foi falado no outro livro. E, quer dizer, ele fala que ele tinha que estar atendendo sempre, né, e a caridade a esses filhos do Calvário, nem se estabelecesse, e também eu lembro que falou a mesma coisa, a presunção. Então, a gente não ficar lá achando que estamos aqui com os assistidos. E não é bem assim a história, né? A gente sabe que ali está todo mundo, os nossos irmãos, às vezes tem gente ali, o caso do próprio Divaldo, que é aquele obsessor dele, de 40 anos perseguindo ele, e aí volta e reencarna e vai para a mansão do caminho. A mãe desse obsessor, e depois ele conta, né, em outros estudos dele lá, palestras, que ele também reencarnou e tudo, e era o quê? Ligado a ele. Então, assim, você vai fazendo as coisas e vai conseguindo reparar uns erros seus do passado. Então, não é, você não está por cima, não tem que ter presunção, nem se achar melhor que ninguém. Nós estamos ali para trabalhar
doar nosso amor junto para que todo mundo consiga seguir em frente, né, no caminho aí da evolução. Então, que ele fala que a presunção é verminose a destruir as melhores edificações do sentimento moral. Assim, os obreiros foram se corporificando, vinculados aos seus processos redentores. Então, cada um tinha seu processo redentor, tem sua reparação a fazer. Até quando Venceslau, que já estava trabalhando nesse lugar também, pôde compreender a tarefa e chamar os demais amigos à construção do amor na fraternidade. Havia aqueles que, atado a deveres específicos, não poderiam lutar ombro a ombro, mas que seriam colocados em várias partes, sentinelas de vigilância e membros de solidariedade, no entanto, ligados ao trabalho comum. Dá a entender que vão ter vários ramos, né, vários tipos de trabalho também, e todos são ligados ali no trabalho comum. Então, pensando como na mansão do caminho, tem gente que atua em tudo quanto é canto. Ali é um mundo, né? Aquilo ali é vários prédios e tudo, é uma cidade aquilo lá. Então tem a linha da educação, tem a linha da maternidade, linha do hospital, linha do atendimento a pessoas que vão lá para receber o passe na reunião e tudo. Então tem várias linhas. Ele diz assim, alguns não seriam colocados ombro a ombro, direto, mas estão ali trabalhando, tá? Uma administração, né, revertendo para a própria funcionamento da mansão. Aí não foi pequena a luta dos adversários pessoais do grupo, tá? Que é a luta dos adversários pessoais e dos que se consideram inimigos do Cristo, na cegueira e loucura em que bracejam nas faltas da própria revolta. Então, sempre tem aqueles embates que a gente sabe. A gente fala, não como coitadinho, não, mas a gente sabe que a gente é atacado de uma forma ou de outra. Em alguns momentos que a gente se sente esquisito. É um ataque de um irmão que está enfermo, que está desequilibrado. Então a gente tem que estar sempre pensando nesse sentido de, ele tem que me livrar disso. Não, a gente tem que fazer oração sempre, pedindo por aqueles que possam estar do nosso lado, que possam estar necessitando de um atendimento nisso aí, porque são adversários. Pessoas do grupo e dos que consideram inimigos. Porque pode não ser nem teu adversário, inimigo, como nós já falamos, de outra existência, mas é inimigo do Cristo. Então todo mundo que está fazendo alguma coisa para melhorar a energia, né? Melhorar o planeta e que esteja agindo na seara do Mestre Jesus, está contra ele, eles são contra, são inimigos. Na cegueira e loucura que eles vivem, né? Na própria revolta. Com auxílio de lágrimas e sorrisos, de ternura e dor, de incompreensões e bênçãos, os pilotis da obra foram fincados no chão abrasado, e o amor do Cristo se encarregou de fazer florescer a esperança e desdobrar-se a paz. Colônia de ação e não de repouso, de socorro e não de contemplação, de renúncia e não de ostentação, é o campo de atendimento de urgência aos tombados nas provações e aos que estão a um passo da loucura e do suicídio. Os homens buscam lugares ideais de paz na terra. No entanto, não são pacíficos. De renovação, compreendidos por todos, não obstante, desejam fluir e não propiciar aos demais, dizem decepcionados com os outros. Então eles querem a renovação, querem a paz, tudo, mas desejam fluir, mas não propiciam outro. Então aí ele acha que, né, sempre quer a paz, mas não doa, e se dizem decepcionados com os outros, os demais cooperadores. Esquecidos de que, da mesma forma que aguardam receber, os outros deles esperam conseguir o mesmo. Na Terra, por enquanto, nenhum lugar há ileso à luta e ao trabalho, sem dificuldade nem sofrimento, porque estes são inerentes à condição evolutiva dos espíritos que nela habitam. Nós, né? Necessitados de sublimação, ao invés de gozarem somente os seus benefícios. Mesmo assim, porque predominassem na comunidade os sentimentos cristãos e espíritas de iluminação e crescimento para Deus, através do bem, o ambiente fazia-se especial, recebendo periodicamente reforços de vitalidade e de paz. Atendendo seu requisito do missionário do amor, ampliava-se cada dia. O missionário é aquele que falou que pediu que ele ia ajudar, mas que só ajudava se fizesse a caridade, né? Ampliava-se cada dia o serviço de auxílio aos necessitados, enquanto se reforçavam os trabalhos de educação moral e orientação doutrinária, suporte para alcançar-se os resultados anelados. Em verdade, não se tratava de um paraíso, senão de um campo abençoado,
para quem esteja necessitado de renovação íntima e a quem aprover a aquisição dos valores intransferíveis do Espírito. Aberta à comunidade geral, sem qualquer impedimento, a colônia fazia-se um ensaio, uma tentativa de demonstrar que se pode amar e servir sem alienação do mundo, igualmente sem vinculação com o mundo. Então, é aquele ditado que a gente sabe, né? Ser do mundo, mas estar no mundo, mas não ser do mundo. Que você tá, você vive, não tem alienação. Só que não vai viver de acordo com os pensamentos, né, os padrões do mundo, no caso, aquela, que praticamente seria de ser um mundo materialista, né? A gente lembrar que nós estamos aqui, somos espíritos, então temos a vinculação com o nosso, com a parte espiritual, que é a mais importante. Os seus membros não adotavam métodos esdrúxulos, ideias fantasiosas ou quaisquer sinais diferenciadores dos demais homens. Então, né, que eu até comentava para você, não tinha roupa de nada, ninguém andava só de branco com as carregando alguma coisa para demonstrar que eles eram diferentes das outras pessoas. Todos trabalhando e vivendo conforme a sociedade, então. Não tem essa diferenciação nem pela sua aparência, que é importante, que as pessoas chegam, elas, né, querem ver que o outro é igual a ela. Então você está com uma roupa normal, atendimento. Pode ter um uniforme, dependendo do local ali, no hospital que eles têm. Lá tem a parte das crianças, tudo, mas é um uniformezinho, mas nada de pegar uns roupões, como se fosse uma pessoa que está trabalhando ali, andando dentro daquela comunidade, e aí parece que é uma pessoa já diferente da outra. Então nós somos todos iguais, né? Bom, e aí ele fala trabalhando e vivendo conforme a sociedade, sob os padrões superiores do Evangelho de Jesus, atualizado pela doutrina espírita. Como se pode depreender, cada tarefa e comportamento dizem respeito ao tarefeiro e à sua consciência em razão da ampla vigência do livre-arbítrio, de que todos se encontravam possuidores. Esse era o novo campo que a irmã Angélica ofereceu aos seus pupilos, convidados a um mundo novo de amor, no qual deveriam crescer e redimir-se, atraindo Felipe e os seus companheiros a uma visão diferente da vida, a um estágio demorado de elevação para Deus. Então eles só vão conseguir atrair, quer dizer, atrair o Felipe, eles vão atrair. Mas fazer com que o Felipe tenha uma visão diferente da vida, só se eles começarem aqui, a trabalhar com o mundo novo de amor e tá ali crescendo, se redimindo, sempre no sentido de servir ao próximo. Então, ali, nesse local que eles estão sendo levados, eles vão ter a oportunidade de fazer esse tempo todo. E o Felipe, os companheiros, que tem outros, né, ali outros irmãos também desequilibrados juntos, com raiva e tudo, vão começar a ver e ter uma visão diferente. E aí isso tudo vão passando a um estágio demorado de elevação para Deus. Assim, o segundo passo foi a instalação dos jovens sonhadores e afeiçoados obreiros que se candidatavam à movimentação da fé na caridade e do amor na santificação dos sentimentos. Então, termina o capítulo, aí vamos ver a referência. Eu vou colocar para vocês um videozinho aqui, uns 5 minutinhos de vídeo, com as observações da Eulália, que a gente sempre é bom trazer quando tem um trecho bom que dá para trazer. Eu gosto muito porque deixa eu ver se eu já botei a velocidade, já botei. Ah, peraí que eu tenho. Não posso, eu tenho que clicar aqui antes. Peraí, sempre esqueço. Eu tenho que clicar no som. Share sound. E agora, que eu não sei se vai ser. Não, gente, sumiu. Só um momentinho. Eu cliquei errado aqui. Vou passar para o texto e eu vou tentar achar ele aqui enquanto vocês comentam umas coisas que eu cliquei aqui, fechei sem querer. Fechei o videozinho. Vou botar o texto que também eu ia colocar. O texto aqui foi também comentado em relação às vibrações no ambiente do centro e tudo. E o que que acontece? É, tá aqui, esse é um livro.
O livro Dramas da Obsessão, e o Bezerra de Menezes está contando a história, e ele vai falar sobre a história dessas vibrações num centro espírita. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados, com delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras, e até mesmo a oratória, inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis, a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade, a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, onde conservar-se imaculados, portanto, intactas, as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos. Porque, assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que essas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo, para tais assembleias, e, portanto, para a agremiação de tais coisas, permite atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do indivisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Um centro espírita, onde as vibrações de seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, radiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde em vez do gargalhar divertido se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casos beneficentes, ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no espaço, considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Então, foi uma mensagem que o Dr. Bezerra deixou nesse livro. Agora, pedi que você, cara, se puder fazer algum comentário em relação ao que eu falei, eu vou procurar aqui agora. Vou ver se eu acho o vídeo, porque eu perdi o vídeo aqui. É difícil, vai ser difícil de achar agora. Eu não consigo minimizar. É, realmente. Vou tentar achar aqui. Tem como vocês fazerem alguma observação aí, para não ficar perdendo tempo? Tentar achar. Uma pena, porque estava com tanta coisa boa, mas eu
cliquei no, desliguei ali o negócio, apertei o X e tirei o livro. Como é o nome Essas, desse capítulo? Fala, vê aí com esse padre. essa observação que o Dr. Bezerra de Menezes faz, né, sobre os espíritas, né, em horário de lazer, também Senso é uma coisa que a gente procura, né, não permitir que aconteça. Então, assim, a gente trabalha, né, a sede é num andar, né, onde tem outras salas de outras pessoas, e o prédio é misto, né, comercial e habitado por algumas pessoas. Então, essas questões todas, né, a gente precisa rever sempre. Né, tá, inclusive, essa parte da mensagem está atrás do nosso programa, né, de curso todos os anos, para que, né, teoricamente, né, pelo menos, dever daquele que dá a primeira aula ler aquela parte e explicar o que significa e tudo isso. Porque, assim, ser, né, espírita é uma coisa, frequentar a casa espírita, estudar o espiritismo são outras coisas. Né? Então, a gente precisa vivenciar essa moral do Cristo e fazer esforços. É assim que se distingue, né, segundo Kardec, o espírita, né, é o bom espírita, aquele que está, né, procurando sempre fazer o melhor, ser melhor. Então, essas questões são bem importantes mesmo. É interessante esse paralelo que você fez com a casa do Divaldo, né? Mansão do Caminho. Depois acha esses detalhes, porque quem não fez esse curso, você está sem som. Quem não fez esse curso está aqui, sabe? Eu vou Então, procurar dentro do livro, né? Pelo livro pelos PDFs, porque não foi muito tempo atrás, não. Eles falam agora e falam lá naqueles livros da transição. Mas foi um desses livros agora, eu tenho certeza que nós já temos 5 livros, que ele também, ela comenta, o Miranda comenta essa história, e falando que aí eu me lembro que eu falo do Francisco de Assis, do Francisco Xavier, que eu fui procurar até quem era. Se não foi no livro passado, foi no anterior. E aí, no caso, eles estão repetindo a mesma coisa que esse benfeitor falou que ele queria, que ele exigia. Isso é a mesma coisa. Quem falou sobre a maçã do caminho foi o Marcelo Shoa e também o pessoal lá da Sueli Caldas Chuva, já comentando em outros livros, também comentava a mesma coisa, que dá a entender pela situação que eles colocam, que seria esse local, e aí foi construída a Mansão do Caminho e todo esse trabalho, né? Então, aí no caso, eu não estou chutando, não. Ele é que fala, eu trago para cá o que eles falam. E eu também concordo, que realmente, pela quantidade grande de trabalho, que vê que ele fala aí, tem mãe, tem criança, tem idoso, tem isso, mas tem isso tudo, né? Tudo bem, tem alguns locais que tem. Aqui no Rio nós temos lá o Lar de Frei Luiz, tem locais enormes, assim, como se fosse um sítio. Mas tem esse trabalho todo ligado como começa a falar, ligado a Joana de Angélica, a irmã Angélica, né? Ligado ao Divaldo, que é o que está psicografando. Então, todas essas sequências, o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, aquele era a descrição exata que estava acontecendo aqui na Mansão do Caminho. Era cada coisa que falava, a gente se identificava. E foi o primeiro livro que a gente estudou, né? Que foi quando estava na pandemia. Então, assim, é muito ligado a esses lugares, porque parece que assim, eles não ficam falando cada hora de um local. Eles estão botando uma experiência de local que trabalha com muitas, né? Muitas experiências. E as experiências são contadas. Também já é uma ideia, né? Achei aqui, vamos ver agora, tive que botar dentro do meu YouTube já aqui. vi que eu vou ter que maratonar os livros anteriores. Mas aí eu vou achar. Vou achar, sim, peraí. Bom, vou clicar aqui agora. E agora vamos nós. Pronto, agora vai. Botei um pouquinho antes, começa no 50. Peraí, o som. Debruçamos sobre elas, os benfeitores espirituais nos oferecem suportes inimagináveis. E aí o livro segue dizendo que, com o suceder do tempo, então veio aquele trabalho emergencial dos benfeitores espirituais, e com o suceder do tempo, o próprio clima de prece, de otimismo, de entrega,
de todos aqueles que compunham a equipe que acompanhava o médium Venceslau, foi criando recursos para acolher, igualmente se fazia na colônia, os necessitados, encarnados e desencarnados. Então, nós fomos resgatar um livro que eu admiro profundamente, que o espírita devia consultar, que é o Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da nossa querida Sueli Calda-Schubert. E aí nós reproduzimos, no capítulo A Importância do Centro Espírita, uma fala de Bezerra de Menezes, onde ele nos ensina que as vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, é exatamente o que nós acabamos de ver, partindo da irmã Angélica e de outros benfeitores, em direção ao ambiente físico que receberia a obra. Então, ali ele diz que os fluidos, delicados, que vão ser utilizados para o alívio das dores dos enfermos, seja do corpo, seja da alma, que são elementos essenciais, indispensáveis, para que eles se mantenham imaculados, espera de nós um comportamento moral digno, adequado, um respeito ao ambiente, que, voltamos a falar, é uma cópia imperfeita daquele que lhe deu origem, cuja sede está no mundo espiritual, e que se nós não soubermos, com a nossa vibração, com o nosso otimismo, a nossa alegria de servir, se nós não conseguirmos manter, obviamente estaremos interferindo no trabalho dos benfeitores, estaremos falindo, porque ninguém, conforme foi dito, está numa obra dessas ao acaso. Tanto que todos os que compunham a equipe partilhavam do mundo espiritual quando o médium Venceslau recebeu todo o planejamento, toda a planificação da obra e se propôs a ser o exemplo, a ser o que convocava os outros. Então, imaginem a dedicação dessa criatura que tornou a sua vida um martírio, no sentido de nunca pensar em si mesmo, nunca estar preocupado com os seus problemas, nunca estar voltado para realizar os seus sonhos, mas essa doação integral, que por si só se tornou um exemplo, combustível do amor, que a Gisele colocou tão bem, que deu força, ânimo, para que todos os que ali estavam não perdessem a oportunidade. E a gente precisa pensar isso muitas vezes. A casa onde nós estamos, o que é que nós estamos contribuindo, se realmente essa contribuição é positiva, porque contribuindo nós estamos, precisamos saber para que lado, para que tipo de espíritos estamos deixando chegar a nós as ideações, porque a casa permanecerá, a obra não era do médium Venceslau, era da benfeitora Angélica. Passado o tempo de Venceslau e de todos aqueles que ali estavam, outros viriam, porque enquanto eles estão aqui, outros estão sendo preparados, porque a obra não veio com tempo limitado. E quando nós olhamos, cada vez mais percebemos que essas obras se tornam infinitamente necessárias, e ao contrário do que muitos de nós espíritas pensam, mais necessárias para a mendicância moral do que para a mendicância espiritual. Ou melhor, do que a mendicância material. Porque aqueles que estão nas necessidades materiais, eles já estão por si só ombreando com a dor, buscando recursos. Agora, nós que muitas vezes estamos ali representando o trabalho do Cristo, permanecemos muito distantes do projeto principal daquela obra a qual nos atrelamos, e o nosso tempo nela será muito curto. Quando imaginarmos, já estamos de volta ao mundo espiritual. E com que cara entraremos na sede espiritual e iremos encarar os benfeitores que colocaram o aval de suas condições morais na nossa recuperação. Então tá aí, com que cara?
Com que cara que nós vamos chegar? Aí ela coloca bem para cada um de nós, que é na sua, onde cada um frequenta e tudo, né? Que está lá contribuindo, né? Quando a hora que a gente estiver lá trabalhando, mas estão contribuindo para quem? A gente contribui, ela falou que tá, mas qual é a energia que você está irradiando? E aí realmente está contribuindo para quê? E aí, com que cara que a gente vai chegar, né? Porque agora vai depender ali do. Isso depende do todo o nosso trabalho. Aí pegou. Foi bom que eu até coloquei o texto antes, né? Porque ela comentou o texto do Bezerra, que ele comentou sobre aquele. Que eles já tinham dado a referência, só que ela acabou comentando aí. Então, terminando aqui o capítulo, deixa eu ver. Tem mais um pedacinho? Acho que tem um pedacinho aqui. De outro livrinho, um pedacinho só. Ah, já tem um negócio. Peraí. No livro Após a Tempestade. Peraí que eu vou compartilhar. Finalzinho do texto de referência. A gente teve o vídeo, o livro das Dimensões, que no caso o livro que teve o texto do Bezerra é o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Caldas. E agora vamos para o finalzinho aqui com o livro Após a Tempestade, de Joana de Anjos, com Divaldo. Então não ha sido pequeno o trabalho empenhado pelos administradores espirituais das nossas vidas, a fim de nos reunir, de nos acercarmos um dos outros, após incessantes períodos de disputas infelizes, de brigas domésticas inexplicáveis. Para tanto, resolvamos-nos em definitivo produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele facultando-nos conduzir até o termo da jornada, até o final da nossa jornada, né? Adversários, cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo, surgirão a cada passo, de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco, de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Ah, lá que eu fiz um resumo, um pedacinho, só para a gente lembrar. Então aqui tá, não é uma ameaça, não, tá? A gente sabe disso. Virão, né? Vai acontecer. Mas tenha paciência, vigie, porque seu pensamento, seu modo de agir, controle, observa toda atitude e atividade, né? Só vamos resgatar o que a gente deve. E só vamos ser atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Então, cada prova que venha, ou até mesmo uma expiação que aconteça, isso está nos atingindo na fraqueza que a gente tem que fortalecer. Agora sim, terminamos o texto do capítulo e vamos para os comentários finais. Já é quase 10 tem 10 minutos aí para comentário. Com esse finalzinho aí, agora deu para, né, acabar com chave de ouro. Vamos lá, gente, fala alguma coisa aí. O susto foi tão grande que ninguém quer falar mais nada. Deixa eu te Fala. falar, você teria como é, inferir aí como seria, aí fala a última frase, né? A gente só vai ser atingido, né? Nas fraquezas. Nas fraquezas que a gente precisa fortalecer. Esse atingir seria como? É, vão aparecer experiências na sua vida daquilo que você precisa. Então, tem alguns exemplos. Digamos, a pessoa tem, às vezes, uma situação, vou dizer, financeira, né, que está mais ou menos controlada, daqui a pouco vem agora uma falência, um dinheiro, você perde, fica, né, com uma situação bem ruim, né, em todo sentido. E aí está sendo atingido por quê? Porque você tem ali dentro uma fraqueza, ou seja, alguma coisa que você precisa fortalecer no sentido de você precisa ter contato com aquilo. Porque em outras experiências da sua vida, você teve uma péssimo, pegou o dinheiro grande e fez, não usou para caridade, não fez nada, foi egoísta, foi orgulhosa, então ficou com aquilo tudo só para você. E aí agora, nesse momento, vai ser na hora de você demonstrar
que você está passando por aquilo ali, mas você continua com resignação, com a certeza que você vai passar, mas também agindo para poder doar, né? Mesmo que você não tenha condições muito grandes, você vai fazer o bem para uma pessoa, dar um prato de comida para outra, e aí vai mostrar em relação a dinheiro, né? Eu digo na casa de recursos, você Esse é um exemplo muito material, né? é, Extremamente material, né? falando no material. Mas, assim, Mas é imagino que egoísmo, nas vaidade, questões de relacionamentos, né? Não só com a família, né? Como com outras pessoas, né? Nas sim, questões de relacionamento, o que impacta, né? Porque muita gente sofre por questão sim. de relacionamento, muita gente mesmo, E né? aí Talvez você muito tem que mais do que perder fortalecer. dinheiro, O que que a pessoa precisa fortalecer sempre, geralmente, dentro de casa? De cara, lógico, né? que além do amor, você vai ter que fortalecer paciência, tolerância, ver o limite do outro, olhar para ele como seu irmão, perdoar o tempo todo aquele monte de coisas que faz errado para você. E aí são. Várias coisas, inclusive, né, a própria questão das possessividades, né, das vinganças, né, Exatamente, não dos perdoa. ciúmes, né? Ciúme, egoísmo, aí você tem o orgulho, às vezes já desvalorizando né, alguém da família. Ou seja, a pessoa vai tendo relações que vão. A pessoa geralmente pensa, não, sempre escolhe a mesma coisa, mas na realidade, né, Não, é tem porque os ela dois lados. precisa, Tem os dois né? lados. Ou você escolhe que você já tem aquilo na sua mente, né? Aquele negócio que você sabe que está guardado. E aí eu sou uma infeliz, eu só arrumo gente que não presta, você vai acabar atraindo no sentido que você acaba, né? Trazendo, como também vem para você passar pela experiência de É. abandono, de alguma coisa que você fez com o outro. A gente Ah, vê isso dos dois lados, né? a espiritualidade se utiliza de tudo, né? Tudo, qualquer Para poder nos trazer um desenvolvimento, né? E traz Então, também, de acordo, você mudou com o seu livre-arbítrio, vai aparecer uma outra situação. A gente já conversou aqui aquela situação da menina que morreu, que acabou, tentou tomar remédio para se matar e acabou sendo atropelada, né, naquele livro do com André Luiz. E eles, mas a história veio o quê? Veio ele, o tal do Gilberto, tinha que casar com a irmã dela, mas não deu certo, tudo deu errado, fizeram aquela trama toda. Então ela vai voltar o quê? Como filha. Ela volta como uma filha apaixonada pelo cara. Mas eles tinham aquela programação de antes que não foi a que deu certo, mas vai dar um jeito, porque qual é o objetivo de toda a encarnação? Aprender a amar. Esse é o nosso objetivo. Então, seja amar qualquer coisa, qualquer pessoa, em todo sentido. Aí vai aprender a lidar com desafeto, e aí vai ter que obrigar, pelo menos, a lidar bem com aquela pessoa ali. Não, ama o inimigo vai ficar abraçando, né? Pelo menos você vai saber lidar, perdoa as coisas que você não tá vendo que não dá. Às vezes é você mesmo que também não tem lá que precisa ter ser perdoado, mas é, é tudo é, é o recíproco, né? negócio é Claro. você conseguir se relacionar com o que eu já ouvi esse termo, né? Espíritos antipáticos, É. né? É entre si, Desafeto. né? Fala desafeto, fica melhor. Afeto e desafeto. Achei interessante, espíritos antipáticos, Não, se porque, na verdade, antipatizam, né? mas não é nesse sentido do antipático que a gente conhece. A simpático, que o Kardec fala, não é Não, é muito mais profundo. Não, É então, muito é tem em relação à interferência, sabe, tão sintonia. profunda. A simpatia em relação à sintonia, não a simpatia que a gente conhece. Ah, fulano é simpática, fulano é antipático, Não, entendeu? não. É, ele Antipático é de de não se sintonias, entender, de exatamente. não chegar a um denominador comum, né? É assim que por mais que faça, aquilo dali não funciona, É o santo que entendeu? não bate. Ele não fala, é meu santo que não Olha bate isso, pro fulano. é o santo que não bate, é exatamente isso. O pessoal chama assim. Mas é isso mesmo, é o caso dessa energia, do caso da Agora, nesses sintonia. casos, você conseguir, né? Eu acho que nesses casos, para mim, só você não entrar em atrito já é uma forma de amar. Já é um Você começo. não se vingar, você É, já é o começo. não agredir, você não provocar mais a situação
Eu acho que isso já é um passo imenso. Pelo menos você não está mais respondendo com aquele instinto seu antigo. E não só respondendo, porque a gente adora dizer que a gente está respondendo, mas a gente também vai lá cutucar, Agir entendeu? lógico, Eu já sou fazer. do tipo que olho para mim, não para o outro, eu olho para mim. Exatamente. A gente acaba provocando, a gente fala que tem que ter na oração da Ave Maria que fala que a pessoa, né, ouvir e não falar palavras que ferem, né? A gente acaba às vezes falando uma palavra que fere, mas puxa, mano, queria falar aquilo sem querer, você falou, e a Mesmo, né? gente. Provoca, porque aquilo tem um atritozinho ali, né? Tem um Então, mas você negocinho sabe ali que que é aquele fica, negócio seu, né? Que tá falando aquilo ali, mas no fundo você fica tá. ali. Mas não quer fazer E maldade, né? A isso é gente não quer. automático também. Isso sai. Isso Sim. sai. Se a pessoa começar a conviver, vai, vai rolar esse atritozinho, porque ali tem um problema, óbvio, né? Mas vai chegar o momento que a gente consegue, né? Que não vai ser, pode não ser nessa existência, Depois mas de que a gente consegue 800 mil lidar com a pessoa, encarnações, olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu preciso, você não vai estar. Que a gente sempre fala, o exercício aqui, a gente ficar, você se controla com você e deixa o outro irmão que está lá desequilibrado, não cai na sintonia dele, não entra naquela energia. Que você der uma resposta, você já está entrando na energia, daí para virar uma briga, pouco custa. Então nós temos que, com os conhecimentos que a gente tem, não é que a gente está virando santo nem nada, mas nós estamos aqui como lembrar de fazer, poxa, eu estou reagindo, vou parar, né? Às vezes até começa, daqui a pouco você, vou parar porque eu tô, é, né? Eu já porque estou. é automático, né? Porque a pessoa inspira a gente também, né? Como a gente também Exatamente. inspira ela, né? A se atritar, né? Então, Mas é que tá e aqui, isso é uma situação desafiadora, né? é o que tá falando Isso que você para o perguntou. espírita, né? Para o espírita. É Exatamente. uma Te situação cobra, né? muito desafiadora. E é o que você perguntou na última frase. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Então vão aparecer as pessoas, vão aparecer situações. A gente tem que fortalecer o quê? Esse lance da paciência, da serenidade, de saber. Tem que ir o autoconhecimento, né? Para você saber o que está precisando fortalecer, né? Mas no Por que sentido que de aquilo está. como está colocando a frase. Olha só que eu estou trazendo a mesma pergunta que você fez. Seremos atingidos. Então, como é que vamos ser atingidos? Nas fraquezas. Porque vão aparecer situações. Aí o meu autoconhecimento vai Sim, aparecer nesse momento. Eu vou começar a me conhecer quando eu estou vendo a situação, porque eu estou sendo atingida. A frase é exatamente essa. Na fraqueza que eu tenho que fortalecer. Qual é a fraqueza que eu tenho que fortalecer? Tolerância, olhar, entendeu? Isso tudo eu tenho que fortalecer em mim. Então, como é que eu vou saber na hora da situação? Atingida, eu sei como é que eu estou vendo. Ó, estou reagindo errado. Estou aqui fazendo uma coisa que eu sei que não é para fazer. Estou aqui reclamando, xingando, gritando, entendeu? E aí nisso aí você começa a ter o autoconhecimento e ver. Eu sou uma pessoa que não pode falar assim comigo que eu já estou dando chilique. Aí você vai, já estou dando chilique, entendeu? É assim que funciona. é. Tá, estamos terminando então, gente. Agora o resto das outras coisas vocês guardem para comentar na próxima, já são quase 9 horas. Cara, tu faz a oração final pra gente? Vamos lá. Jesus, querido, amado, nosso guia, nosso orientador, obrigada por esses momentos em que podemos estudar, em que podemos aprender. Obrigada por essas obras maravilhosas trazidas pela espiritualidade, que possamos receber da melhor forma, absorver esses ensinamentos e todo dia colocarmos em prática esses ensinamentos em nossas vidas, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, todo esse aprendizado que a gente desenvolve, congregando, trocando conhecimentos nesse nosso grupo. Que Jesus abençoe esse grupo, abençoe esse estudo e que possamos continuar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Terça-feira que vem, Graças nós a Deus. novamente aqui. Um beijo para vocês todos. Boa noite para todo mundo. Tchau, boa Tchau, noite, gente. Boa noite obrigada, a senhor. todos, Boa noite. gente. Valeu. Boa Boa noite, noite a gente. todos. Boa Tchau. Valeu. noite, Boa gente. noite.